Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Ok, vamos lá. O material que temos hoje é fascinante, porque ele tenta resolver um dos maiores quebra-cabeças culturais do século XX, Albert Einstein. É um paradoxo e tanto, né? Total. Como que a mesma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, o santo padroeiro dos religiosos que querem provar que ciência e fé caminham juntas, e também um herói para os ateus, que veem ele como um dos seus? É uma disputa, né? E a análise que a gente tem aqui vai muito além daquela pergunta simples de em que Einstein acreditava. O argumento central é que a imagem pública dele não foi algo que simplesmente aconteceu. Não foi natural. De jeito nenhum. Ela foi construída, foi moldada, e o autor usa uma expressão que eu achei muito forte para isso: engenharia da domesticação. Engenharia da domesticação, eu gosto disso. Soa como um processo ativo, sabe? Intencional. Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje não é só descobrir as crenças do Einstein real, mas sim entender como esse pensador, que era super complexo, cheio de nuances, foi sendo lixado, polido, simplificado. Isso, para caber em caixinhas que deixam a gente mais confortável. Perfeito. E para fazer isso, a análise se apoia numa estrutura muito original, né? Sim, que é a espinha dorsal de tudo. A ideia de que o pensamento religioso evolui em 4 fases. É a partir desse mapa que a gente vai posicionar o Einstein, entender por que ele era tão diferente de outros como o filósofo Bertrand Russell e, o mais importante, eu acho, O quê? ver como algumas das frases mais famosas dele foram, na verdade, manipuladas. Sim. Mas manipuladas de forma cirúrgica. Certo, então a base de tudo é essa espécie de escada da religião. O autor propõe uma evolução. Como que isso funciona? Então, a ideia central por trás dessas 4 fases é um conceito que ele chama de... é um nome complicado. Desantropomorfização. Uau! Mas a ideia é simples. É o processo gradual de abandonar a imagem de um deus ou deuses com características humanas, sabe? Com emoções, intenções. É uma jornada do concreto para o abstrato. Perfeito, exatamente isso.
Ok, então qual seria o primeiro degrau dessa escada? O mais primitivo. É aqui o autor chama de religião do medo. Pensa nos nossos ancestrais lá atrás. O mundo era um lugar assustador, imprevisível. Totalmente. Trovões, secas, doenças. A religião surge como uma forma de tentar negociar com essas forças da natureza. Você cria um deus da chuva, um deus do sol e oferece sacrifícios. Na esperança de acalmar os caras. Exato. É uma relação puramente transacional, baseada no medo do desconhecido. Uma barganha cósmica. Eu te dou uma oferenda, você não destrói a minha colheita. Faz sentido. E depois disso, como que evolui? O segundo estágio é a religião moral. Aqui, a figura divina se torna muito mais complexa e centralizada. Não são mais vários deuses, mas um Deus principal, e ele não é só poderoso. Ele é um legislador? Exato. Um juiz cósmico. Ele estabelece regras, pune os maus, recompensa os bons. É o Deus das grandes religiões abraâmicas, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo. Um Deus que se importa com a moralidade, que age como um pai, um rei. Ah, o Papai Noel cósmico, que está sempre de olho. É uma imagem muito poderosa e muito humana. E o terceiro estágio? É aqui que o Einstein entra, certo? Exatamente aqui. A terceira fase é a religiosidade cósmica. E esse é o território do Einstein. Nesse estágio, a crença num Deus pessoal, um ser que ouve preces, que interfere no mundo, isso desaparece. E o que entra no lugar? Reverência diante da ordem, da harmonia do universo. A religião se torna a busca por entender as leis da natureza. É o que o Einstein famosamente chamou de o Deus de Spinoza. E qual seria o degrau final? Porque se a religiosidade cósmica já abandona um Deus pessoal, o que mais falta tirar? A quarta e última fase é o naturalismo pleno. É um estágio que, segundo o autor, o Einstein até admirava, mas nunca habitou completamente. Foi consolidado por figuras como Bertrand Russell. E o que seria esse naturalismo? Ele mantém o mesmo sentimento de espanto da fase 3, o maravilhamento, mas remove completamente a linguagem religiosa. Não existe mais a necessidade de usar a metáfora Deus para descrever a ordem do universo. A admiração é puramente pela natureza em si, sem nenhum verniz místico. Ok, esse mapa de 4 fases deixa tudo muito mais claro. Então Einstein para no terceiro degrau. Isso explica por que ele era tão escorregadio, né? Exato. Ele dizia com todas as letras que não era ateu, mas ao mesmo tempo chamava a ideia de um Deus que recompensa e castiga de infantil, fruto da fraqueza humana. Exatamente. A chave para decifrar o Einstein é entender que quando ele falava Deus, ele não estava falando de uma entidade, de uma consciência. Para ele, Deus era a própria estrutura racional do cosmos. Era a beleza matemática das leis da física. E aquela frase icônica, Deus não joga dados com o universo, O exemplo perfeito. que todo mundo usa como prova de que ele era um homem de fé. Sim, mas o manuscrito mostra que não tem nada a ver com fé teísta. Foi um protesto científico. Ele estava debatendo com os físicos da mecânica quântica como o Niels Bohr. Einstein não conseguia aceitar que o universo no nível fundamental fosse baseado no acaso, na probabilidade. Ou seja, a frase era uma aposta na existência de uma ordem. Uma ordem subjacente que a gente ainda não tinha descoberto. Não era uma prece a um ser divino. Então essa linguagem, que é meio poética, meio ambígua sobre Deus, era proposital. A análise fala que funcionava como um escudo discursivo. Mas por que ele, Albert Einstein, o cientista mais famoso do mundo, precisaria se proteger? Porque o autor descreve o contexto da época de uma forma bem forte. Ele chama de um ambiente social radioativo. Radioativo. Pensa bem, Einstein emigrou para os Estados Unidos nos anos 30. Na América da Guerra Fria, o ateísmo não era só uma posição filosófica. Era uma bandeira vermelha. Ser ateu era ser associado ao comunismo, à falta de patriotismo, A traição. à traição. Criticar abertamente a religião dominante tinha consequências muito reais.
e, às vezes, brutais. O material que a gente tem dá exemplos desse clima radioativo, porque hoje parece algo distante, mas na época era uma questão muito séria, né? Seríssima. A análise cita 2 casos emblemáticos. O primeiro é o famoso julgamento do macaco, o julgamento de Scopes, em 1925. Um professor foi literalmente processado Terminalmente. e condenado por ensinar a teoria da evolução numa escola pública no Tennessee. Isso mostra o poder que a interpretação literal da Bíblia tinha sobre a ciência e a lei. Nossa! E o segundo exemplo é ainda mais próximo dele, né? Envolvendo um colega. Sim, e é talvez o aviso mais direto que Einstein recebeu, o caso de Bertrand Russell. Em 1940, Russell, um dos maiores filósofos do século, foi nomeado professor no City College de Nova York. E aí? Grupos religiosos organizaram uma campanha massiva contra ele, e uma juíza anulou a nomeação, declarando os escritos de Russell sobre casamento e moralidade como imorais e lascivos. Ele foi publicamente humilhado e perdeu o emprego, por causa das ideias dele. Uau! Então ele foi efetivamente cancelado, para a gente usar um termo de hoje, Totalmente. por causa das ideias dele sobre religião e moral. Einstein viu isso acontecer com um colega. Isso deve ter sido um aviso bem claro. O aviso cristalino. Mostrou que a honestidade intelectual, sem filtros, tinha um preço profissional altíssimo, mesmo para um gigante como o Russell. Certo. Então o clima era perigoso. Mas o Einstein era uma celebridade mundial, uma figura pop. Não dava para simplesmente cancelar ele como fizeram com o Russell. E aí que entra a ideia central do autor, essa tal de engenharia da domesticação. Exato. O que isso significa, na prática? Olha, se você não pode apagar uma figura incômoda, você a domestica. O processo é suavizar as arestas, diluir as críticas, amplificar as partes que soam mais conciliadoras e, no fim das contas, transformar um pensador complexo e crítico num ícone inofensivo. Inofensivo e palatável para a cultura dominante. Perfeito. E o autor traz estudos de caso para mostrar isso em ação, né? Começando por um bem curioso que envolve um brasileiro. Sim, o caso de Huberto Roden, um ex-jesuíta, filósofo, que conheceu Einstein em Princeton. É um exemplo extremo, quase caricato. O que ele fez? Roden escreveu um livro transformando Einstein em um guru místico, um vidente do Uno, um Moisés da física. Mas como ele fez isso? Ignorando completamente a ciência. Completamente. Roden não estava nem aí para os anos de cálculo, para os erros, para as equações. Ele observava o Einstein em silêncio, super concentrado no trabalho, e interpretava aquilo não como trabalho intelectual. Mas como que? Como uma forma de cosmoconsciência, uma meditação transcendental. Peraí, o cara viu o Einstein quieto na mesa dele e concluiu que ele estava em comunhão com o cosmos? É uma projeção absurda. É a definição de projeção. Ele usou a imagem e o silêncio do Einstein como uma tela em branco para pintar a própria filosofia mística dele. É um exemplo grosseiro, mas muito eficaz de domesticação. E o segundo caso que a análise traz é mais sutil. Muito mais sutil. E por isso, talvez, até mais influente. Que é o da famosa biografia do Walter Isaacson, que praticamente todo mundo já leu ou pelo menos ouviu falar. Como que a domesticação acontece ali? De uma forma muito mais sofisticada. Segundo a análise, o Isaacson constrói uma oposição funcional entre o Einstein e o Bertrand Russell. Uma posição funcional. Ele sistematicamente atenua a hostilidade do Einstein à religião organizada, que era real e bem documentada, enquanto, ao mesmo tempo, ele amplifica a do Russell, pintando Russell como um ateu agressivo e estridente. Entendi. É uma cirurgia narrativa. Ele cria o ateu mau, que é o Russell, para que o Einstein possa ser o cientista bom e respeitoso. Isso. Ele pega as críticas mais ácidas do Einstein à religião e, de certa forma, transplanta elas para o Russell, que vira o espantalho da história. E aí a imagem do Einstein fica limpa, conciliadora. Precisamente. É uma redistribuição de papéis. O Russell carrega o fardo da hostilidade para que o Einstein possa ser apresentado como esse ícone que une ciência e espiritualidade, mesmo que essa não fosse a realidade.
Remove-se tudo que poderia causar desconforto no público. Ok, essa ideia de cirurgia narrativa é forte. E o manuscrito aponta para uma prova do crime, a peça de evidência mais clara dessa manipulação, que é aquela famosa citação. Dos ateus fanáticos. Exato. Escravos que ainda sentem o peso das correntes. Essa citação é a arma perfeita para a domesticação. E a investigação que o autor faz sobre ela é quase um trabalho de detetive mesmo. Ele desmonta o mito em 3 passos cruciais. Ok, estou curiosa. Qual o primeiro passo? De um livro, ela vem de uma carta privada, pessoal, escrita em 7 de agosto de 1941 para um correspondente. Ou seja, não era uma declaração pública pensada para a posteridade. Certo, que já muda bastante o peso da coisa. E o segundo ponto é o contexto, né? Ele não escreveu isso do nada num momento de reflexão tranquila. Longe disso. Foi uma reação. Um ano antes, em 1940, Einstein publicou um ensaio chamado Ciência e Religião, onde ele negava categoricamente acreditar num Deus pessoal. E a resposta? Foi uma avalanche de cartas de ódio de líderes religiosos, bispas, pastores. Ele foi chamado de ingrato, disseram para ele voltar de onde veio. Foi alvo de ataques xenófobos e antissemitas por pessoas que se diziam seguidoras da religião do amor. Nossa, então a carta sobre os ateus fanáticos foi, na verdade, um desabafo escrito no calor do momento, depois de ser atacado virulentamente por religiosos. Exatamente. Era uma resposta à fúria deles. E isso nos leva à peça final, que é a mais chocante de todas, a parte da citação que é sistematicamente omitida, a parte que sempre cortam fora. A citação amputada? O que a versão completa diz? A carta original, na íntegra, não começa falando de ateus. Ela começa com um ataque furioso aos religiosos que o criticaram. Einstein escreve, e eu estou citando: "Fui latido por numerosos cães que ganham seu sustento guardando a ignorância e a superstição." Uau! Só depois desse ataque feroz é que ele faz a comparação, dizendo que o fanatismo desses religiosos é parecido com o de certos ateus que também agem com intolerância. Ah, isso muda tudo. A raiva principal dele, o alvo do desabafo, eram os cães que guardam a superstição. Exato. O dogmatismo religioso e só depois faz um paralelo com o dogmatismo ateu. Remover a primeira frase inverte completamente o sentido, é intelectualmente desonesto. Completamente. É uma manipulação que transforma um ataque primário à superstição religiosa em um ataque generalizado ao ateísmo. É a engenharia da domesticação na sua forma mais pura. Pegar as palavras de um pensador e usá-las contra o que ele de fato pensava. Ok, então, resumindo a jornada que essa análise nos proporcionou. A gente sai daquele paradoxo de um Einstein dividido e chega a um pensador muito mais interessante, né? Um homem complexo, navegando um mundo perigoso com uma ambiguidade estratégica para sobreviver. E o que fica muito claro é que ele não era um crente disfarçado. O autor o define de uma forma que eu acho perfeita: um não crente profundamente religioso. A religião dele era o espanto com o cosmos. E as críticas mais ferozes. Como a carta à prova, eram sempre contra o dogmatismo, a intolerância e principalmente a superstição organizada. E isso tudo leva àquela ideia final do autor de que o nome Einstein se tornou um capital simbólico autônomo. É uma expressão ótima. Basicamente, o nome dele virou um carimbo de aprovação, um selo de gênio que pode ser usado para validar qualquer coisa. Mesmo que o Einstein de carne e osso discordasse totalmente. Exatamente. O símbolo Einstein se desconectou do homem Einstein. E isso nos deixa com uma pergunta inevitável, que o material deixa no ar para a gente pensar. Se a imagem de Einstein, uma das figuras mais bem documentadas da história, pode ser tão efetivamente domesticada... Quem mais está passando por esse processo hoje? Quais pensadores complexos do nosso tempo estão sendo lixados, simplificados e transformados em símbolos convenientes, para que possam ser citados num tweet, em vez de serem verdadeiramente compreendidos?